Olá, uma boa quarta-feira a todos e todas. Queremos pedir desculpas aí pelo atraso, tivemos um problema técnico aqui com a internet, microfone, enfim, o manejo do Skype. Mas quero agradecer a todos que já estão aqui acompanhando na página. Um agradecimento especial e um bom dia à doutora Magda Biavaschi, que é desembargadora aposentada do Tribunal Regional do Trabalho do Sul e é doutora em Economia Social e do Trabalho pela Unicamp, é uma pesquisadora, enfim, uma pessoa comprometida com os direitos trabalhistas, comprometido com os princípios constitucionais da dignidade humana, da valorização social do trabalho, e que se colocou à disposição para conversar com a gente nessa manhã fria. Aqui em São Paulo está frio, e nos parece que ao longo do país também o tempo mudou, mas para a gente conversar sobre as medidas que o governo está adotando frente à pandemia, em particular as medidas que atacam os direitos dos trabalhadores. Doutora Magda, primeiro queremos agradecer muito a disposição da senhora estar aqui, e esses dias, ainda ontem, o ministro Lewandowski, do STF, decidiu que a redução salarial prevista pela medida provisória do governo não poderá ser feita através de negociação individual entre o empregado e o empregador. Segundo a decisão do Lewandowski, uma decisão correta, necessária, inclusive que atende à Constituição, prevê que o sindicato precisa participar dessa negociação, precisa ter uma negociação coletiva, né? Pelo menos essa foi a decisão inicial. O Rodrigo Maia já disse que pretende votar a medida provisória estabelecendo a negociação individual, coisa que nós vamos ter que fazer muita pressão para não permitir, e eu gostaria de saber a opinião da senhora sobre isso. Nós sabemos que é impossível um trabalhador, particularmente no momento de desemprego ou de dificuldade, dizer não para o patrão, né? Ele não tem força, é uma relação desigual entre o empregado e o empregador, e por isso a importância da negociação coletiva. Queria ouvir a opinião da senhora sobre essa decisão, sobre o que a senhora imagina, o que o plenário do STF pode fazer, né? E sobre a necessidade da pressão popular para impedir que, através de negociação individual, se reduza salários e direitos. Bom dia, gostaria de ouvir a senhora sobre essa questão. Bom dia, é uma grande satisfação, Índio, eu vou te chamar de Índio, né? Poder estar aqui conversando com, eu vou chamar o povo da Intersindical, com quem a gente dialoga e dialogou tanto em tempos de resistência à terceirização, e continuamos agora interagindo com muito mais intensidade, com muito mais necessidade, numa frente ou num fórum que se chama FIDS, que congrega todas as centrais e congrega várias entidades de representação do mundo do trabalho. Então, cada vez mais se faz necessária essa nossa interlocução e esse nosso diálogo, até porque nós sabemos, né, Índio, que direito é luta e organização, né? A luta e a organização são as fontes materiais do direito. Então, esses nossos diálogos e essas nossas participações em fóruns e em frentes que busquem concretizar, a partir da tua pergunta, os direitos sociais do trabalho, é cada vez mais fundamental. Cada vez mais fundamental num governo sustentado por uma ideia de que os indivíduos são iguais, nasceram nus, são livres e que não podem ter nenhum obstáculo ao encontro das suas vontades individuais. Essa é a ideia, do meu ponto de vista, que estrutura e tem estruturado, sobretudo a partir de 2016, as políticas, as medidas e as propostas de governo.
sempre e reiteradamente sob a falsa ideia de que, retirando esses obstáculos, no caso específico do nosso diálogo, do nosso programa, da nossa fala, a tela pública de proteção ao trabalho e a ação das instituições públicas que atuam no mundo do trabalho, retirando e flexibilizando essa tela pública, que é universal. Uma das características da lei, talvez a mais importante, é a sua universalidade. Nós vamos permitir a criação de novos postos de trabalho, permitir que o Brasil seja competitivo e que possa no mercado global competir em condições de igualdade com os demais países. Essa é a lógica e a racionalidade que tem fundamentado essas medidas que, a partir de 2016, estão sendo propostas, muitas aprovadas. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque essas medidas, sobretudo para a área, ou especificamente para a área do trabalho e das relações de trabalho, estão fundamentadas nessa ideia do encontro livre do empregado e do empregador, ou do vendedor e do comprador da força de trabalho em idênticas condições, numa ágora, num espaço sem diques, sem obstáculos, e a legislação trabalhista universal e as instituições do mundo do trabalho são, nessa visão, obstáculos a essa produção da norma ótima que vai reger as relações interpessoais. Só que isso, não é, Índio, deu 2 guerras mundiais, tá? E até que a humanidade se deu conta que a ordem liberal burguesa do século XIX não dava conta, minimamente, das necessidades sociais e, sobretudo, das necessidades econômicas. As tensões se acirraram diante do capitalismo constituído, e entramos no século XX, as tensões cada vez mais acirradas, mataram o Ferdinando, deu a Primeira Guerra, deu a Segunda Guerra, e a humanidade acaba se dando conta que o bicho solto, como diz um professor meu, o bicho solto é deletério e predatório. O problema é que a ordem liberal burguesa, que apontou para a necessidade, então, da criação de regulações públicas, de um Estado social, de instituições públicas, não deu conta completamente das necessidades humanas, e a ordem que foi constituída, que foi o contrato social necessário, que vigiou durante muito tempo, e vigiou eficazmente durante chamados 30 anos gloriosos, começou a entrar água nesse contrato social, e voltam aquelas ideias liberais, agora travestidas com o nome de neoliberais, e que encontram mais condições, ou melhores condições, de se espraiarem por conta de uma face atual do capitalismo globalizado e financiarizado, ou seja, hegemonizado pelos interesses das finanças. E aí as velhas ideias retomam-se, voltam, e a ideia do indivíduo passa a ser prevalente e ter status de supremacia. Só que dá no que dá, deu no que deu. Tu me perguntas sobre a medida, estás me perguntando sobre a medida provisória 936. Sobre essa medida provisória que o ministro Lewandowski deferiu a liminar. Eu não vou aqui comentar a liminar do ministro Lewandowski, porque mesmo no campo progressista, e eu habito o campo progressista, que hoje é dito, todos os progressistas hoje são rotulados de esquerdistas comunistas, tá? Então, eu sou uma esquerdista comunista, tá?
Então, eu habito esse campo progressista, sempre habitei esse campo progressista. E, aliás, escolhi ser juiz do trabalho até porque via nesse ramo do direito uma possibilidade de minimizar as profundas desigualdades acirradas pelo capitalismo constituído, que se constituiu no século XIX. Não que não existisse capitalismo antes, ele se constituiu no século XIX, quando o capital industrial superou o capital comercial. E aí a porca torceu o rabo. Então, voltando, não vou comentar a liminar em si, o conteúdo da liminar do ministro Lewandowski, porque ela tem um pequeno problema, que é um problema grande para mim, que é o fato de admitir a convalidação de um ato inconvalidável. Ou seja, a inércia não convalida atos absolutamente nulos, nem atos inconstitucionais. O que é inconstitucional, inconstitucional é. Até tenho brincado assim como não tem uma mulher meio grávida, não pode ter um ato meio inconstitucional. Mas eu entendo que a medida, ela foi impactante, mas visou, quem sabe, a atender, para agora o plenário decidir, atender o que diz o artigo 7º da Constituição Federal. Diz o artigo 7º da Constituição Federal, primeiro o caput e depois o inciso. São direitos dos trabalhadores, urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. E aí nós temos vários princípios que estão incorporados neste enunciado, todos eles amalgamados pelo princípio da dignidade humana e do valor social do trabalho, que estrutura o nosso sistema constitucional. Bom, então, esse artigo 7º também incorpora o princípio da vedação de retrocessos, né? Ou o princípio progressivo, ou para nós do direito do trabalho, o princípio da aplicação da regra da condição mais favorável. Da regra da condição mais favorável, que é diferente do princípio da aplicação da norma mais favorável. É um princípio que opera para o futuro restritivamente. Então, esse caput tem vários incisos, e um dos incisos é, né, ou seja, fica vedada a garantia da irredutibilidade salarial, vírgula, salvo acordo ou convenção coletiva. Não sempre, mas em regra na Constituição, quando tem uma vírgula e tem uma ressalva, é porque houve um acordo possível. Entrou o centrão, deu vírgula e deu salvo acordo ou convenção coletiva. Então, mas o que a Constituição assegura no inciso é a irredutibilidade salarial. Portanto, a irredutibilidade salarial, que está no artigo 7º e que está no capítulo, vamos dizer, para todos entenderem, e no título dos direitos sociais fundamentais, né, que é a garantia. A exceção, a ressalva, né, é acordo ou convenção coletiva. Quando uma medida provisória iluminada, vamos dizer, fundamental, não vamos dizer iluminada, porque o iluminismo é uma coisa muito preciosa, e o que eles estão fazendo, segundo diz o professor Beluso, é um assalto à razão humana. Tá? Então, não vamos falar de iluminismo, né? Nós estamos vivendo o anti-iluminismo, ou a negação do iluminismo. Então, o que então fundamenta, tá, esta medida provisória, a 936, já está também na 927, já está na 905, que cria o contrato verde e amarelo, mas não é verdade, não cria o contrato verde e amarelo, tá? Cria uma nova categoria de precarizados, ou cria o precariado, tá? Acirra a existência do precariado, e também já estava na reforma trabalhista. Por isso que eu disse que 2016 em diante marca
uma caminhada regressiva que havia sido desconstituída pelo contrato social, marca uma caminhada regressiva e que volta ao século XIX. E aí eu sempre perguntava assim, será que teremos a necessidade de ter uma terceira guerra mundial para a humanidade se dar conta de que agora o capitalismo globalizado, hegemonizado pelos interesses das finanças e fundamentado na lógica liberal, não dá conta? Não dá conta de nenhuma das necessidades do planeta, não dá conta da vida do planeta, não dá conta da vida digna no planeta, não dá conta da vida saudável no planeta, e não precisamos de uma terceira guerra mundial, porque chegou a pandemia do coronavírus. Chegou a pandemia do coronavírus e provoca e está provocando uma crise na humanidade, não só, mas uma crise econômica, uma crise sem precedentes, e o professor Beluso falou ontem e assinala isso, sem precedentes na história do capitalismo. Sem precedentes e mais grave, eu concordo aqui com o professor Beluso, que é o meu professor e que foi o meu orientador, mais grave do que a crise de 19. A crise de 19 matou muita gente. Muitos se suicidaram na crise de 19. A crise de 2008, que foi uma crise de uma overdose, de um capitalismo sem teias, foi grave, mas não tão grave como essa que a gente vivencia. E que tende a acirrar os problemas se as medidas corretas não forem adotadas. Se as medidas corretas não forem adotadas. Alguns países estão adotando, e a grande maioria dos países está adotando as medidas corretas. Nós, Brasil, estamos indo na contramão do que hoje os economistas, mesmo os economistas ortodoxos, apontam como necessário para enfrentar esta terrível pandemia que representa uma ameaça à saúde dos cidadãos, mas uma ameaça à saúde da economia e do planeta, se as medidas necessárias não forem tomadas. Voltando agora, esta medida provisória, a 936, ela reafirma esta lógica que vem desde a reforma trabalhista e que também está expressa de uma outra forma, porque essa lógica da ideia do indivíduo livre, produtor da norma ótima, e depois dos indivíduos com os grupos com os grupos, os grupos com as nações e as nações com as nações, essa lógica é a lógica que fundamenta as reformas liberalizantes em andamento, acoplada ou ligada à ideia que faz parte do pacote, a ideia de contenção dos gastos públicos e a ideia de equilíbrio fiscal e a ideia de austeridade que, segundo Stuckler e Bazou, que eu gosto muito de citar, mata. Stuckler e Bazou fizeram uma pesquisa interessante com muitos países centrais e concluíram que os países centrais que mais adotaram essas medidas de austeridade, que estão no pacote que nós estamos analisando, essas medidas de austeridade, os países que mais adotaram foram porque eles são preocupados com a saúde no trabalho e com a saúde pública. Esse é o objeto de pesquisa deles. Foram os países que apresentaram maiores índices de adoecimento e maior índice de suicídio. Então, essas lógicas acopladas, todas elas fazem parte de um mesmo pacote, que está, a partir de 2016, expresso na emenda 95, né, que contém o gasto público
com graves consequências para a saúde, para os sistemas públicos, que é tudo que nós estamos vendo aí. Então, a medida provisória, agora a segunda pergunta, 936, que reproduz essa lógica, que já estava na reforma trabalhista, está na 905, está na 927, essa 936, ao suprimir a participação sindical, né, e afirmar a prevalência dos contratos individuais, ela está, em primeiro lugar, fundamentada nesta lógica de que os indivíduos racionais, porque são iguais, mesmo que sejam compradores e vendedores da força de trabalho, eles se unem e produzem a norma ótima no ponto de equilíbrio que eles vão encontrar. Então, está fundamentada nessa lógica, e isso se expressa no contrato individual do trabalho. Então, além dessa lógica ser comprovadamente deletéria no mundo e não ter auxiliado e nem cumprido as promessas a que ela se propõe, no caso específico, juridicamente falando, essa medida provisória, ela é flagrantemente inconstitucional, porque não pode haver redução salarial, ela é proibida pela Constituição, vírgula, a não ser que haja acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, respondendo à tua pergunta, a medida é inconstitucional, e não só isso, inconstitucional, ineficaz, insatisfatória, na contramão de tudo que os economistas estão dizendo e o que todos os países, grande parte dos países está fundamentada no mundo, e ademais vai ser uma desgraça para a própria economia que eles defendem. Por quê? Porque 60% do gasto, e esse dado o professor Beluso trouxe ontem, recuperando a fala dele, é gasto de consumo. No momento em que, além da inconstitucionalidade, respondendo a tua pergunta, tu deprime os rendimentos, tu vai deprimir a demanda por consumo. E, portanto, tu vais, ao invés de contribuir para debelar o problema, tu vais acirrar o problema profundamente. Então, conclusão disso, sustentar a renda, sustentar os fluxos, é assegurar o funcionamento da economia. Então, a medida provisória, além de inconstitucional, além de injusta, ela é ineficaz e vai na contramão do que os economistas do mundo estão apontando e que os países estão fazendo, mesmo os países periféricos como o nosso. A Argentina está sendo um exemplo contrário ao nosso. Venezuela é um exemplo contrário ao nosso. Países, estou citando isso porque são países com mesmos problemas econômicos, análogos, não iguais, mas análogos aos que nós temos. E os centrais nem se fala, né? Os centrais nem se fala. É salário direto na conta integral, alguns 80%, Reino Unido integral, Austrália, que não é um país europeu, mas está ligada à comunidade ao Reino Unido, a Austrália está botando dinheiro na conta do trabalhador. Né? E aqui, o que nós estamos fazendo com a medida provisória 936? Nós estamos reduzindo jornada com redução proporcional de salários, provocando um gravíssimo arroxo salarial. Tem um trabalho, o nosso GT, Mundos do Trabalho do CESIT, acabou de fazer uma nota que aponta nesse sentido, e a partir da nota, Marcelo Manzano e Pietro fizeram um trabalho que está publicado também na Perseu Abramo, e também o Diese faz. Tem uma grade que mostra que com a redução de 25, 50 até 70 da jornada com redução salarial, os impactos vão ser terríveis, sofríveis no salário, e nós vamos suprimir. Nós vamos o quê? Nós vamos suprimir, nós vamos deprimir os rendimentos dos trabalhadores e vamos impedir, então, que que se sustente a renda para se sustentar esses fluxos necessários para o funcionamento da economia. Muito bem, Magda, acho que você foi muito clara aí na caracterização das medidas do governo, né?
enquanto em outros países o Estado, através da União, tem adotado medidas de proteção social, de transferência direta de renda para os trabalhadores, de proteção também das micro e pequenas empresas, que é necessário essa proteção. E aqui no Brasil a gente vê um governo que só atende ao interesse dos bilionários, só atende ao interesse do capital financeiro e do rentismo, infelizmente. Nós estamos aqui, Magda, vou dar uma olhada aqui na nossa transmissão ao vivo e mandar também aqui um alô e um abraço a quem já está nos acompanhando aqui. Eu não tenho o nome de todos, mas mandar um abraço aí para Valdinéia Oliveira, para Ana Goldani, que ela diz grande Magda, a Lívia Sampaio também diz maravilhosa Magda, bom dia. Roberto Paraíba, aí, nosso amigo Roberto Paraíba, foi presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas, um abraço aí, Roberto. Ele está dizendo aqui, Indy e Magda, dois grandes lutadores pelas causas sociais. Carlos Cecegolo, querida amiga, colega, que bom te ver, aqui, estamos revendo os amigos aqui, nós temos vários amigos, João Medeiros, Fartura aqui, que é meu amigo bancário, enfim, de São Paulo, o meu ex-aluno, Rebelião C4, ele é um, como é que diz essa garotada que canta aí, um rapper, meu aluno, isso, um grande meu aluno, que eu tenho uma grande admiração, ele tem problema de mobilidade, mas é um rapper. O Alexandre Caso, que é nosso amigo aqui, Andréia de Almeida, que fala lá de Promissão, Sérgio Augusto Sobrinho, bancário também, enfim, várias outras pessoas que estão aqui já nos acompanhando e que a gente agradece, e vamos tentar falar aqui mais algumas vezes. Acho que para fazer outra pergunta, Magda, você tratou de diversos aspectos aí. Ontem, na conversa com o professor Beluso, ele deixou muito claro do papel que o Estado precisa ter num momento como esse, né? Você falou aí, no passado, precisou ter duas grandes guerras, né? Precisou ter uma crise econômica brutal em 1929, que levou ao derretimento aí das bolsas de valores, mas também da economia internacional, para que os capitalistas percebessem que precisava da presença do Estado, né? Que precisava de um elemento regulador, porque a economia capitalista, ela, de tempos em tempos, ela entra numa crise, né? E essa crise é uma crise de falta de regulação, de falta de indução. E nesse momento de uma pandemia, já de uma crise sanitária, de uma crise econômica que já estava em curso, após sucessivos cortes dos gastos do governo, cortes de direitos sociais, cortes de salário, você citou aí muito bem a reforma trabalhista, a terceirização irrestrita, a emenda constitucional 95, as diversas medidas provisórias que já foram aprovadas, a lei da chamada liberdade econômica. A gente tem reiteradamente visto o Congresso Nacional votando medidas que retiram direitos e retiram renda das famílias, retiram renda do trabalho para repassar renda, na nossa opinião, para o capital financeiro. Porque o setor produtivo também já não estava investindo na produção, estava ganhando dinheiro no rentismo, né? Estava, enfim, se locupletando com as finanças e com essa ciranda financeira que suga as riquezas do mundo. Então, o que precisa é de Estado, né? Do Estado como indutor do crescimento econômico. Acho que é uma conclusão também que esse estudo que o GT, o Grupo de Trabalho Mundos do Trabalho do CESIT, chegou a essa conclusão. Gostaria que você comentasse esse estudo e as principais conclusões. Você falou aí da experiência internacional, né? O Reino Unido adotou uma medidas de transferência direta de renda para a população, né? A França também tem um presidente de orientação liberal, mas também adotou essas medidas, né? A Venezuela, que, enfim, a direita brasileira tanto critica,
na Venezuela, a gente tem conversado, nós vamos ouvir e vamos conversar nos próximos dias com autoridades da Venezuela por aqui, para nos contar como é que está lá, mas a Venezuela também adotou uma série de medidas de proteção, seja de quem está empregado, seja de quem está desempregado. O Uruguai também, que tem um governo de extrema direita aí, também adotou medidas diferentes do Paulo Guedes e do Bolsonaro. A Argentina, cujo governo recém-eleito enfrenta uma crise econômica deixada pelo Macri, mas a Argentina também adotou políticas de transferência de renda e tem adotado não apenas o isolamento social, né, necessário para conter a propagação do vírus, mas tem adotado medidas aí de presença do Estado, do Estado coordenando as ações na área sanitária, na área da saúde, mas também na área econômica e na área social. Eu queria que você comentasse esse estudo. Eu fiz uma breve leitura essa madrugada, eu acordei às 4h30 da manhã para, enfim, e fiz uma breve leitura, ainda não consegui me aprofundar recebi do Alexandre Caso, nosso amigo, acho que você tinha passado para ele ontem. Eu fiz uma breve leitura, eu queria que você comentasse esse estudo e as principais conclusões. E já ao final, porque nós já estamos aqui às 11h46, eu não sei qual é o seu tempo, você também apontasse os 3 eixos, e explicasse os 3 eixos aí do estudo do GT, que fala na garantia do emprego e da renda, né, que fala da proteção à vida dos trabalhadores da pessoa, enfim, e das famílias, né? Na verdade, é o direito à vida necessário aí. As conclusões, portanto, que o grupo de trabalho chegou nesse estudo que vocês fizeram aí pelo CESID. Eu tenho bastante tempo agora, porque não sei qual é o teu tempo, né? Mas eu só tenho um compromisso que horas são? 11? São 11h45 recém. Eu tenho um compromisso só 1h30. Né? Esse GT, ele foi constituído dentro do CESID, que é o Centro de Estudos do Trabalho do Instituto de Economia da Unicamp, por professores e alunos e pesquisadores que integram esse GT. Nós trabalhamos muito no dossiê que subsidiou os parlamentares, procuramos subsidiar os parlamentares na época da reforma trabalhista, e esse GT se manteve, e agora nós nos debruçamos para desenvolver esse trabalho, que é uma nota técnica acadêmica, né, e que também contou com a participação de alunos e professores que integram esse GT, que hoje mudou o nome, hoje chama-se GT Mundo do Trabalho Reformas, do CESID. Então, estudamos bastante as medidas diante da crise do coronavírus e chegamos, em primeiro lugar, a um consenso quanto ao título. Emprego, trabalho e renda, emprego, trabalho e renda como fundamentais ou para garantirem o direito à vida. Né? E que vida é essa? É a vida dos cidadãos, é a saúde dos cidadãos em face da crise sanitária, e é a vida da sociedade e da economia. E também, não só dos trabalhadores, também dos micro e pequenos empresários, ou seja, é a vida da economia para permitir e possibilitar a vida macro no planeta, em suas várias expressões. Essa é a ideia essencial do texto. E ele tem uma introdução, que a introdução são os fundamentos e o que nós entendemos que deve ser analisado, né? E quais são as medidas prioritárias. Nós buscamos, com esse documento, oferecer elementos não só para o debate, mas oferecer elemento para aqueles que vão propor medidas, para aqueles que vão coordenar, aplicar e concretizar essas medidas. Então, e para pesquisadores também. A gente pretende que esse documento seja um documento de diretrizes. A gente não fez
propostas, né, finalizadas. Nós indicamos caminhos, são diretrizes fundamentadas. E eu vou ler como é que ele inicia e depois, para não cometer um sacrilégio ao texto, todos nós contribuímos para a sua elaboração, eu vou ler ponto por ponto das diretrizes, né? Tendo como pressuposto as diretrizes, elas contemplam uma diretriz das diretrizes. E a diretriz das diretrizes é justo o que tu falaste, né? É recuperar, transformar o papel do Estado para que o Estado seja efetivamente o coordenador de todo esse processo que garantirá direito à vida dos cidadãos, à vida dos micro, da economia como um todo. E assegurará, né, a não desestimulação, a não repressão à demanda, né? Então, esse é o fundamento, visando a quê? Visando a não acirrar as desigualdades. E partindo do pressuposto que, histórica e estruturalmente, o mercado de trabalho brasileiro, ele é um mercado assimétrico, ele é um mercado desigual, e ele é um mercado com grandes problemas e com grandes dificuldades, né, que foram enfrentadas em determinados momentos. Tivemos momentos muito importantes de caminhada para enfrentamento desses problemas, né, mas apesar do nosso sistema de proteção ao trabalho, que começou a ser construído em 30, e com idas e vindas chega na Constituição de 88, e que é um sistema muito, hoje já bastante adendado e reformado, que é um sistema muito interessante. Apesar disso, nós temos, graças às nossas heranças resilientes, nós temos um mercado de trabalho com todas essas dificuldades e fragilidades. Então, a crise do coronavírus chega e encontra essas condições. E, portanto, já numa economia muito debelada, já numa economia com muitos problemas, inclusive com redução sistemática de PIB, uma economia que, depois da reforma trabalhista, vem apresentando índices impensáveis de subocupados, índices impensáveis de informais, índices impensáveis de precarizados, índices impensáveis de desempregados e índices assustadores quando a gente vai olhar aquilo que se diz informação se virando nas né? Que são aqueles que incluem, inclusive, os desalentados e que, inclusive, mas não só, e que apresentam números bastante assustadores, conforme a gente pode verificar pela PNAD contínua. Então, a introdução do nosso texto vem da seguinte forma: em tempos da Covid-19, de grandes incertezas quanto às medidas a serem tomadas para que a saúde dos brasileiros e brasileiras e a saúde da economia seja assegurada, o GT traz elementos, então, que contribuam, em primeiro lugar, e isso é importante para nós, para desnudar a falsa dicotomia. Tu saíste da tela. A falsa dicotomia entre preservar a vida por meio do necessário isolamento ou salvar a economia. Então, nós vamos mostrar que essa dicotomia é falsa. Bem como, nosso objetivo, contribuir para a elaboração de políticas públicas que assegurem trabalho, renda e o direito à vida e à saúde. Aliás, sociais fundamentais. O pressuposto é o de que são as ações públicas que pavimentarão os caminhos aptos a definirem tais possibilidades de vida aos cidadãos e a já combalida economia brasileira. Então, sabemos que vivem-se tempos de profunda instabilidade, de profundo medo,
Mas, portanto, esses são os nossos objetivos e os nossos pressupostos. A partir daí, nós analisamos as medidas de governo, né, mostrando não só a timidez, como a ineficácia dessas medidas, que vem desde a reforma trabalhista até a medida provisória 936. Examinamos também a 927, porque a 927 ela destina formais dos MEIs, né? Depois tem já um projeto de lei aprovado que inclui aí taxistas, cabeleireiros, tal, e está agora na Câmara para ser votado. E a medida provisória 936, ela disciplina ou vem para atender, segundo ela, os trabalhadores formais. Né? Então, nós analisamos essas medidas provisórias e afirmamos e concluímos que elas são insatisfatórias, né? E, ademais, além das inconstitucionalidades, na contramão do que os países estão fazendo. Aí, depois disso, fazemos um diálogo, então, e mostramos o que os países estão fazendo. E mostramos as medidas que os países estão tomando, para evidenciar as fragilidades e as inconsistências das nossas medidas. E, finalmente, nós chegamos... claro que nós sabemos que no Brasil tem complicadores, como eu disse, que são complicadores estruturais, né? Mas isso não leva, nem pode levar, à não formulação de políticas ou de medidas, que, aliás, a não formulação ou a omissão, porque o Estado, voltando à tua pergunta, à tua colocação inicial, o Estado tem o dever-poder de concretizar os direitos sociais fundamentais. Tá? E quando há uma crise desta ordem, tem, inclusive, o poder de fazer isso e a Constituição autoriza. É importante que se analise, que se veja a última Carta Capital, não só em relação ao texto do professor Beluso e os artigos que estão lá, tem um artigo sobre o coronavírus excelente, mas o artigo do Pedro Serrano, que ele está analisando juridicamente, né, as medidas e as omissões. E ele chega a dizer que quando um presidente da República assume posturas, eu estou lendo o texto do Serrano, assume posturas contrárias ao que determina o próprio ministro da Saúde, e eu vou incluir ao que determina a Constituição Federal no sentido da concretização dos direitos sociais fundamentais, ele se omite, e agora é que eu estou ressignificando o texto do Pedro Serrano, ele se omite em relação ao seu dever, constitucionalmente assegurado enquanto Estado. Né? Então, mas nós sabemos que há complicadores, mas há medidas. Então, nós estamos aqui agora sugerindo as medidas. Primeiro, diretrizes que é o último item do nosso texto. Então, são 3 itens, né? As medidas brasileiras, a introdução, por que nós estamos aqui, as medidas que são tomadas no Brasil, análise crítica delas, o que elas propõem, análise crítica delas, depois as medidas internacionais para fazer um diálogo comparativo e, por fim, as diretrizes para as políticas públicas universais que nós entendemos fundamentais. Isso, tá? Eu vou dizer qual é a diretriz das diretrizes. Nos últimos 40 anos, o capitalismo financiarizado vem acirrando as desigualdades em perspectiva global. Sua face mais perversa é explicitado neste momento de crise aguda. Isso eu já tinha dito na minha fala. Desafiando a capacidade do Estado, e eu vou incluir aqui o dever-poder do Estado, de fazer frente a esse crítico momento da nossa história. É nesse sentido que a pauta do combate às desigualdades precisa ocupar o centro da agenda e o papel do Estado é central. Mais do que isso,
diz o texto, para tecer redes imediatas e urgentes de proteção social e garantir a vida aos cidadãos, o momento exige, portanto, profunda transformação do papel do Estado. Para isso, a sua atuação precisa voltar-se para a crescente desmercantilização das relações econômicas, ampliando seu papel na coordenação, no planejamento da produção e distribuição dos bens, portanto, na logística de produção, desmercantilização, planejamento da produção e distribuição dos bens e serviços, para enfrentar as urgências desse momento, e também para, pós-crise, evitar que a sociedade se limite a atender apenas às demandas de negócios particulares. Isso é um alerta. Além disso, para dar conta dos problemas da recorrente parada súbita dos mercados, parada súbita entre aspas, é inescapável a tarefa de injetar liquidez na economia, com direcionamento do crédito subsidiado, a fim de garantir a rearticulação que está rompida, e o Beluso falou ontem, entre os agentes econômicos. As medidas de governo que está propondo não produzem essa rearticulação necessária entre os agentes econômicos. Uma atuação dessa natureza não pode se concretizar sem que se abandonem os preceitos da austeridade fiscal. Tem que gastar. Fim emergencial da ideia de austeridade. Para mim, fim sempre. Então, nós estamos tratando de um documento para vários setores, né? Abandonar os preceitos da austeridade fiscal, com injeção de recursos e gastos a descobertos, que são urgentes e necessários para quê? Para recompor aquilo que eu falava no início, os fluxos de renda, o que implica na supressão dos dispositivos da contenção de gastos públicos, com especial atenção à emenda constitucional 95, às regras de ouro, às amarras da lei de responsabilidade fiscal. Claro que depois que nós finalizamos o texto, estávamos finalizando, veio a liminar do ministro Alexandre, tá? Que abre, flexibiliza isso, e vem a PEC número 10, que não está analisada no nosso texto. Sob esses pressupostos que eu falei, o papel ativo do Estado deve se voltar para 3 eixos fundamentais. Quais são? Garantia de emprego e de condições de trabalho. Proteção da renda e garantias necessárias ao direito à vida. A primeira garantia que nós analisamos aprofundamos o conceito, é a garantia do emprego e das condições de trabalho. A segunda é a proteção da renda das famílias. A medida provisória 927 é insuficiente, ainda que a oposição tenha conseguido, com muito esforço, ampliar os 200 para 600 e 1.200 para as mulheres com filhos. O direito à vida está, nesse momento, profundamente abalado. Então, aqui nós estamos sugerindo medidas para assegurar esse direito à vida, que vão, inclusive, em relação àquelas medidas de isenção de pagamento de taxas de luz, gás, água, IPTU, acessos à internet, enfim, e direito à vida também daqueles trabalhadores, né, que hoje passam a ter centralidade no momento pandêmico, que são os trabalhadores da saúde, os entregadores, os fretistas, né? Esses trabalhadores, aqueles que trabalham na logística, que trabalham na produção de alimentos, assegurar condições
de trabalho que permitam a vida e que, portanto, lhes assegure a não possibilidade de contrair o vírus. E finalizamos assim: a realidade atual exige essas diretrizes nós não só enunciamos, nós estamos explicando e exemplificando uma por uma delas. O nosso texto tem 20 páginas. E finalizamos assim: a realidade atual exige o fortalecimento e o alargamento da tela pública de proteção social para todas e todos os trabalhadores brasileiros. Não somente como instrumento de melhoria das condições de trabalho e de acesso à seguridade, mas como garantia do direito à vida. A negação, isso eu acho importante, que vai na linha do que o professor Pedro Serrano falou agora, depois que foi construído o nosso texto, mas ele não conhece o nosso texto. Nós estamos pensando da mesma forma, eu quero dizer. A negação ou a minimização dessa crise, o desrespeito às diretrizes e às recomendações da OMS e a não adoção, o omitir-se das medidas emergenciais e urgentes e, sobretudo, também, a não efetivação daquelas já aprovadas que garantam trabalho e renda, põe em risco a saúde dos brasileiros e de sua economia, demonstrando flagrante descumprimento do dever do Estado de concretizar o direito à vida. E aí fazemos uma nota de rodapé, que diz assim: em 2 de abril de 2020, a ABJD, entidade que tem cumprido, ao lado de outras, tem cumprido um papel fundamental nesses momentos, que é a Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, a qual eu integro, protocolizou uma representação, integro com muita satisfação, protocolizou uma representação perante o Tribunal Penal Internacional contra o presidente da República pela prática de crime que vitima a população brasileira diante da pandemia do coronavírus. É uma nota de rodapé, né? Então, uma referência importante, e a gente traz o link para quem quiser ir lá olhar. Não sei se eu atendi os teus pedidos, não sei se ficou claro. Esse texto está publicado no site do CESIT, e nós estamos agora disponibilizando, encaminhando a todas e todos, e em especial vamos encaminhar aos parlamentares que estão discutindo e também aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Tu me fizesse uma pergunta lá no início, que é uma provocação. Eu não, infelizmente, eu não tenho bola de cristal, tá? Mas, e tem uma compreensão de que o Estado é uma condensação material de forças e que as lutas, as tensões e a correlação de forças que se dá na sociedade num determinado momento, não que seja automático, não é automático, mas se expressa, repercute, se reflete nos aparelhos de Estado, entre eles o Poder Judiciário. Diante da, hoje, quase unânime reflexão de todos os economistas brasileiros, mesmo do campo que a gente chama ortodoxo, no sentido da necessidade do papel do Estado, da sua coordenação. Diante das tantas notas que várias entidades importantes, as centrais sindicais, a ANAMATRA, várias entidades de representação do mundo do trabalho, que eu não vou nominar todas, porque eu tenho medo de esquecer alguma, e seria um grande sacrilégio que eu estaria a cometer. A própria ação dos partidos de oposição, que têm se unido e não só judicializado questões, como também tem se pronunciado
sobre a ineficácia e a inaceitabilidade de determinadas inércias ou de incompetências governamentais no sentido de tornar eficazes as medidas. Diante desses apelos sociais e da realidade dos dados, que os dados demonstram, né? Os dados são assustadores cada vez que a gente vai examiná-los. Eu, apesar de ter feito doutorado no Instituto e pós-doutorado no Instituto de Economia, eu sempre uso os dados dos meus colegas economistas, né? Porque tenho essa dificuldade com os números. Eu fiz clássico, eu não sei, tu sabe, tu é tão jovem, tu não sabe o que é fazer clássico. Eu fiz clássico. Então eu me utilizo dos dados que os meus colegas e companheiros de trabalho economistas fazem. Mas esses dados são dados assustadores, deletérios, que nós estamos examinando e que mostram a total falácia das promessas, né, de recuperação da economia, de recuperação do mercado de trabalho, etc, etc, etc. Então, e também acredito que diante da realidade das ruas, que os ministros têm conhecimento, eu gostaria, desejo muito e acredito, né, que o plenário do Supremo Tribunal Federal, né, julgará procedente a ADIM. Não parcialmente, como fez a liminar, transitoriamente. Né? Imagino as dificuldades, inclusive, de ser construída essa liminar. Faço uma ideia. Tá? Mas eu acredito firmemente que a liminar, com as críticas jurídicas que eu ela faço, porque não se pode convalidar ato inconvalidável. Então, não é a inércia dos sindicatos, transferindo a responsabilidade para os sindicatos, que vai, ao não propor a negociação, ao não instaurar a negociação coletiva no prazo de 10 dias, que vai tornar constitucional o que é inconstitucional. Tá? Mas eu acredito que, e compreendendo as dificuldades do ministro Lewandowski nesta liminar, né, e a tensão, imagino, para poder produzi-la de forma a compatibilizar esta, digo eu, flagrante inconstitucionalidade, né, com a transição até que o plenário examine, eu acredito que o plenário, formado por ministros que estão acompanhando, né, todos os debates, estão lendo a Carta Capital, estão lendo as notas, né, que as entidades sérias e importantes, tanto da saúde pública como as entidades de representação e as centrais estão produzindo. Eu tenho a esperança e a convicção de que sim, e aí vai declarar inconstitucional esta medida, porque ela é eivada, não só nesse aspecto, né, mas é que a ADIM é sobre esse aspecto. Ela é eivada de inconstitucionalidade, não só quanto a esse aspecto, mas sobretudo quanto a esse aspecto, vai declarar a inconstitucionalidade dessa medida que ainda não foi votada. Tá? Então, eu acredito que sim, tá? Eu desejo que sim, porque eu acredito, eu sou uma pessoa que vem das instituições públicas e eu acredito na necessidade e na importância de uma tela pública de proteção social e de instituições públicas eficazes que coloquem limites à ação predatória de um capitalismo sem peias e de medidas de ajuste e de medidas neoliberalizantes que têm, no mundo inteiro, comprovado o seu fracasso, o seu rotundo fracasso, para usar uma expressão que mostra que o mundo
é esférico, não é plano, né? Então, medidas ineficazes que têm mostrado sua profunda e rotunda ineficácia na esfera global na qual nós vivemos, né? Porque tudo isso se insere num mesmo pacote. E eu confio que os senhores ministros terão essa sensibilidade. Talvez não por unanimidade, tomara que seja por unanimidade, mas talvez não por unanimidade, porque todos são muito literatos e letrados e leram Nelson Rodrigues e sabem que a unanimidade é burra. Mas acredito que, ao menos majoritariamente, essa sensibilidade se aflorará para que não aflige uma outra realidade que subjaz a nossa estrutura social e que está lá no refrão do Rapa: o camburão é um navio negreiro. Muito obrigada. Eu acho que, eu não sei se eu atendi as tuas questões. Eu quero agora fazer um breve parênteses afetuoso para cumprimentar essas queridas pessoas que estão aí me assistindo. Não estou te ouvindo. Espero que ainda vou anunciar, tem mais gente aqui, aí você já manda um recado para os demais. Já vou até aqui, já aproveitar. Primeiro, lembrando aqui a quem entrou na live no meio, estamos conversando com a doutora Magda Biavaschi, que é desembargadora aposentada do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, né, Magda? E também, sim, professora da universidade, pesquisadora do CESIT, do Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho, que apresentou aqui uma nota muito importante, uma nota técnica muito importante do grupo de trabalho que analisa tanto as medidas do governo em meio à pandemia. Mas aqui, Magda, só para a doutora Magda, eu tenho já a intimidade de chamar de Magda, ela também me chamou de muito jovem aqui, eu não peguei o científico, Magda, mas eu nasci nos anos 60, então eu peguei um pouquinho, já não tinha mais o científico, já era... Anos 60, Índio, eu estava dizendo que era proibido proibir. Hoje eu estou dizendo que é necessário proibir. Que bom. Mas lembrando aqui, outras pessoas que estão nos acompanhando aqui, o Carlos Cecegolo, ele pergunta aqui, emitir moeda? Ontem nós conversamos com o professor Beluso e uma das medidas é emitir moeda mesmo, né? O que prevaleceu, esse consenso burro que prevaleceu do ajuste fiscal, de uma política fiscal absolutamente restritiva, está superado, já estava superado antes, e com a crise acho que isso é muito claro, né? Mas eu quero fazer um parênteses aí, tá? Claro. Eu também o professor Beluso. Sim, nós temos Banco Central e tem Tesouro para fazer isso. Agora, tem que ter uma coordenação séria, isso para não haver, tem que ter controle de capitais. Claro, claro. Tá? Não, o pessoal entra aqui para pegar e levar, claro, temos muitas medidas coordenadas para serem adotadas, não é uma medida única, correto? Porque aí não pode emitir moeda para ir embora. Claro, claro, exatamente. Não, mas lembrando aqui, dá um abraço também na Jussiara Wagner. Jussiara Wagner dizendo, saudades das falas no grupo do CESIT. Valdineia Oliveira, o Eric Gomes diz, o Eric foi teu aluno, Magda, e já publicou aqui na nossa live a nota do CESIT está aqui, hoje vai subir para o site da Intersindical, para os nossos instrumentos aí, também vamos compartilhar e publicar a nota, mas o Eric Gomes já compartilhou a nota do CESIT aqui na nossa transmissão, então quem for lá nos comentários já pode ter acesso e ler a nota que de forma brilhante, bastante... enfim, pedagógica, a Magda nos explicou, né? A Lilian Mello, também aqui, diz, Magda Biavaschi, análise cirúrgica sempre, Lívia Sampaio, Val Assis, o meu amigo Maurício Edélcio, a Guirlanda Benevides, diz Magda, excelente exposição,
enfim, a Rosa Maria Campos Jorge, vários outros aqui acompanhando, bastante gente acompanhando a nossa transmissão, cerca de 60 comentários aqui, eu não consigo pegar todo mundo que fez os comentários. Mas, Magda, eu acho que já são 12h20, estamos aqui há mais de 1h e pouco, eu tenho que desligar aqui, na sequência entrar, eu tenho mais 2 reuniões ainda, tenho que entrar numa reunião pelo Meet depois, mas gostaria muito de agradecer a tua participação aqui conosco, você que já esteve em diversas atividades com a gente, já participou da reunião da Direção Nacional da Intersindical, que foi tratar, enfim, dos direitos dos trabalhadores, você que é nossa parceira, né, no FIDES, no Fórum em Defesa dos Trabalhadores Ameaçados pela Terceirização, enfim, em todas as iniciativas que buscam e buscaram defender os direitos sociais, o Estado Social instituído pela Constituição de 88. Algumas pessoas às vezes se espantam, né, de ver alguém oriunda do Poder Judiciário com posições tão progressistas, com posições tão claras como as que você expressou aqui, como a Valdete Severo também conversou conosco esses dias, foi muito firme, o Dr. Hugo Melo também conversou conosco, enfim, a gente vai buscar estabelecer um diálogo aqui com outras personalidades também do Judiciário. Como você dizia aí, são, enfim, a relação de forças na sociedade que pode influenciar na decisão do STF ou do Congresso Nacional. Não, aí por minha conta, eu digo, é igual o feijão, né? Tem que ser panela de pressão. Então nós temos que botar pressão sobre o STF, botar pressão sobre o Congresso Nacional, botar pressão sobre o governo. Ontem ainda dizia para o professor Beluso que, na nossa opinião, o Bolsonaro já deu, enfim, não tinha nem que ter sido eleito, foi eleito, enfim, com todas as contradições, fake news aí, nós sabemos que não foi também uma eleição limpa, completamente, né, houve a tirada do ex-presidente Lula do processo eleitoral, então houve vários golpes aí, então, mas na nossa opinião, o povo brasileiro, a juventude, a classe trabalhadora, mulheres e homens desse país, nós temos que atuar de forma coletiva para abreviar ao máximo o mandato desse governo e fazer luta coletiva para que a gente tenha uma saída progressiva dessa crise, porque a população, o professor Beluso ontem deixou muito claro, se essas medidas de coordenação e de introdução de recursos a partir do Estado não forem adotadas, o que nós teremos vai ser uma depressão econômica já aqui na frente, né? E a gente sabe das consequências de uma depressão econômica, em particular num país tão desigual como é o nosso caso. E na nossa compreensão não há nenhuma condição e nem pode os trabalhadores passarem necessidades em casa quietinho, né? O trabalhador não vai passar fome quietinho, vai ter luta social, vai ter enfrentamento, vai ter luta de bárbaros, porque nós não vamos aceitar que o nosso povo passe necessidades e fique como um cordeirinho. Claro que nós queremos fazer isso de forma coletiva, claro que nós queremos fazer luta com um projeto político, com um projeto social, um projeto unitário de todos os setores, que aponte para um país com democracia, com igualdade, com respeito à dignidade humana, com liberdades plenas, e, portanto, nós também queremos, e por isso exigimos medidas emergenciais e medidas que atendam ao interesse do povo, ao interesse da classe trabalhadora e dos micro e pequenos empresários. Mas se isso não vier, nós vamos fazer luta social, sim, e vamos construir um projeto aqui para levar, porque senão o que a gente corre o risco de ter é a violência aberta, a violência desmedida, enfim, e saídas individuais, né, de grupos da extrema-direita, seja lá o que for. Nós queremos uma saída coletiva. E a única saída, aliás, e o professor foi muito claro também,
positiva para o país, é uma saída coletiva. E para isso que a gente está lutando e é para isso que a gente está buscando se organizar. Então, eu gostaria de agradecer muito a tua participação, você foi bastante didático, acho que foi uma fala muito completa aí. Quero ainda passar para você fazer as considerações finais. Quero lembrar que amanhã nós vamos conversar, você conhece, Magda, a Bernadette Menezes, lá do Rio Grande do Sul. Nós vamos conversar com a Berna amanhã, vamos falar exatamente dessas saídas políticas. A Berna, que é da Executiva Nacional do PSOL, tem debatido bastante no PSOL o enfrentamento ao Bolsonaro. Claro que a gente também quer uma unidade das esquerdas, dos setores progressistas, né? Não é uma coisa de um protagonismo desse ou daquela organização, mas queremos um processo conjunto. Amanhã eu convido a todos, então, para assistir, acompanhar a transmissão ao vivo aqui com a Bernadette Menezes. Vamos na semana que vem, enfim, dar sequência. Na semana passada, eu, em função do falecimento do meu pai, fiquei uma semana fora, mas nós vamos dar sequência às entrevistas que a gente tinha programado. Estamos programando uma série de entrevistas com figuras dos países aqui da América Latina, melhor da América Latina, né, pela língua ser mais fácil. Eu não falo inglês, então é mais difícil ainda, não falo nem espanhol, mas gostaria de agradecer muito a tua participação, Magda, dizer que a gente está à sua disposição, você sabe disso, e passar para você e para as considerações finais, desejar uma boa quarta-feira aí. Tá meio friozinho, hoje é dia de feijoada, não pode se comer feijoada na rua, mas vamos fazer uma feijoada em casa, para respeitar o isolamento social, né, respeitar a quarentena geral, que é muito importante, e seguir na pressão sobre o governo. Lembrando que hoje o Rodrigo Maia, o Alexandre Caso me alertou agora de manhã, que o Rodrigo Maia quer votar a medida provisória 905, e nós temos que fazer muita pressão para impedir com que mais uma reforma trabalhista, né, talvez a quarta ou quinta reforma trabalhista seja aprovada em nosso país. Obrigado, então, portanto, a Magda, agradecer a todos os que acompanharam a gente aqui, não sei se chama os internautas, né, os nossos amigas e amigos, e passar para você fazer as considerações finais aí, e agradecer mais uma vez a tua brilhante e bastante consistente participação. Índio, quem agradece sou eu, né? Eu recebi esse convite por um telefonema do Alexandre, que logo me colocou em contato contigo, nossos parceiros de muito tempo e de luta. Imagina, nós éramos felizes e não sabíamos, né? Porque nós estávamos juntos na luta contra a expansão da terceirização. E a terceirização é um dos malefícios, a expansão da terceirização da reforma trabalhista, né? Que tem na sua lógica do indivíduo prevalente a afirmação da possibilidade do autônomo exclusivo. Isso é uma excrescência total, né? No momento em que tu dizes que tu pode contratar alguém para atender as tuas necessidades básicas e permanentes via autônomo exclusivo, né, que trabalhará só para ti, tu estás comprando aquela força de trabalho com subordinação e de forma não eventual. E a mesma coisa com os intermitentes, que têm vínculo de emprego, mas que são precarizados. E pior são ainda os trabalhadores em plataformas digitais, né? Que muitos são MEIs, alguns até, quem sabe, informais são precarizados, são autônomos, entre aspas, e lhes é afirmado que eles têm liberdade para decidir sobre a sua jornada e o seu tempo de trabalho. Tem tanta liberdade que eles precisam trabalhar hoje, elasteceram, intensificaram a jornada para 12 a 14 horas por dia. Essa é a jornada hoje no Brasil. Então, trabalhamos muito contra a terceirização, tivemos uma reforma trabalhista aprovada com essa dimensão e agora estamos discutindo medidas provisórias para atender uma pandemia que vão na contramão dos outros países.
Então, participar de um programa como este, para mim, é fundamental. Eu agradeço muito, estarei sempre à disposição de vocês para refletirmos, para conversarmos sobre as possibilidades de uma retomada de um caminho igualador. Sempre com aquela pergunta: que tensão é possível se dar na sociedade brasileira para que se construa uma sociedade menos injusta e menos desigual? Eu nem estou dizendo uma sociedade justa e igual, eu estou dizendo uma sociedade menos justa e menos desigual. Então é nesse processo de reflexões que a gente vai encontrando esses caminhos. E tu e o Alexandre, a Intersindical, que tem sido nossa parceira, certamente são esses espaços. Fico feliz que a Berna vai estar aí amanhã, tenho dialogado com ela, participei com ela de um debate na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que a gente diz URGS, a gente não diz o FIRGS, porque a gente esquece que a gente acha que é um país e não um estado da federação. Então, fico satisfeita, estou aqui à disposição e fico muito feliz de ver todas essas pessoas que tu nominaste, que estão aqui assistindo o programa, alunos, alunas, integrantes do GT, o que eu acho muito interessante e muito legal. Que bom, precisamos fortalecer esse GT, que cumpre um papel muito importante do meu ponto de vista, orientandos, o Eric foi me orientando na especialização, e Guirlanda e amigos e amigas que já foram nominados e que estavam lá no início da lista e que eu não vou nominar, mas elas sabem que estão aqui no afeto, no coração, para não esquecer de alguém, para não cometer esse assalto à razão humana. Vamos deixar que os que estão agora provisoriamente no poder, né, cometam todos os assaltos à razão humana que estão efetivamente cometendo. E vamos resistir a eles e vamos nos organizar e mostrar que há caminhos superadores, né? Parece que na política um horizonte, o que muitos acham impossível, né, para que não sucumbamos ao naufrágio das nossas esperanças. Tenho muito acordo com o que o professor Beluso falou ontem, né, e tenho muito acordo com não só acordo, mas integral acordo com o texto do CESIT, que fizemos coletivamente, é uma elaboração coletiva. Tem uma nota de rodapé ali que diz quem é que participou da coordenação, mas é um texto do GT, integralmente do GT, e estou aqui à disposição, sempre que precisarem. Hoje isolada, né, tendo que manejar essas máquinas terríveis, preferia encontrar pessoalmente para conversar e depois tomar um café e um bom vinho, mas hoje é o que nos é colocado como possível, né, para podermos dialogar e aprofundar os nossos temas. E fiquei preocupada com o tema da medida provisória 905, porque segundo eu saiba, mas às vezes eu não compreendo bem as coisas que me dizem, mas segundo eu saiba, o acordo é para aprovar só o que diz respeito às medidas emergenciais da pandemia. A medida provisória 905 não diz respeito às medidas emergenciais da pandemia. Ela cria uma nova categoria de trabalhadores precarizados, né, que vai conflituar e disputar com uma categoria dos mais velhos, que serão os pais ou os avós deles, né? Então, uma categoria com menos direitos, né, com direitos mínimos, e inclusive com contribuição aos fundos públicos de forma muito insuficiente. E são os fundos públicos que sustentam o Estado Social. Não sei se não há uma intenção aí, né, para afirmar a insubsistência do Estado Social e para justificar a mercantilização total de tudo, né? Mas nós resistimos e resistiremos, e direito à luta, e eu sou a velhinha de Taubaté. Eu acredito que poderemos, com esta organização e com esta capacidade de diálogo, de discussão, de formulação, né, retomar eficazmente, sim, essa caminhada que suicidou alguns, golpeou militarmente outros, botou na cadeia outros e impeachmentou outros. Mas nós
resistiremos. E dizem que para as mulheres, desistir não faz parte do dicionário. Muito obrigada, Índia, é um prazer, conta sempre comigo. Muito obrigada mais uma vez, Magda, e agradecer a todos que acompanharam. Peço que curtam, comente, compartilhem para fazer essas reflexões tão importantes que a Magda trouxe aqui para a gente, para elevar, né, espalhar mais essas reflexões e que elas tenham o maior alcance possível para ajudar a elevar o grau de consciência da nossa população, para elevar o grau de compreensão da realidade brasileira, para que a gente, sabendo mais, a gente possa se organizar e mudar para melhor a história e a realidade do nosso país. Uma boa semana para você, Magda, fique em casa aí como você está fazendo corretamente. Também agradecer a todos que nos assistiram, vamos manter esse estado de isolamento social, mas vamos elevar a pressão política e social sobre o Congresso Nacional, ainda que seja de forma virtual. Estamos aqui usando as redes sociais para manter a pressão política e a luta política necessária para garantir os direitos e a dignidade humana do nosso povo, tão sofrido e tão carente de dignidade, de respeito e das necessidades básicas. Te agradeço, Magda, e um bom dia para nós todos aí. Vamos fazer o almoço, né? Porque as domésticas têm que estar em casa em isolamento. Claro, todos fazendo o seu próprio almoço. Exatamente isso. Né? Ok. Um bom dia para você, já quase uma boa tarde. Obrigada. Tchau para vocês aí, pessoal.